Nesta semana, após a confirmação da vitória de Lula com mais de 60 milhões de votos, o país acompanhou estarrecido o surgimento de atos antidemocráticos que paralisaram as rodovias pelo país. Sob o falso manto de uma greve puxada pelos caminhoneiros, as manifestações tinham cara, corpo, jeito e cheiro de armação. E como toda farsa digital deixa rastro, não demorou muito para que ela fosse desmascarada. Por trás das ordenações comandadas por aplicativos de mensagens estão militares da reserva, pessoas que se dizem cristãs e alguns empresários. Atos que já estavam desenhados e combinados para que acontecessem antes das eleições de outubro. O seu jornal conversou com o editor da agência pública, que nos contou como e quando esse conluio começou a ser arquitetado. Acompanhe. Manifestações que bloquearam diversas rodovias no Brasil, elas não foram espontâneas, elas foram articuladas e combinadas semanas antes das eleições. Na agência pública a gente fez uma reportagem que a gente investigou diversos grupos de bolsonaristas e conseguimos ver que desde o dia 14 e 15 de outubro, ou seja, muito antes, né, do segundo turno das eleições, já se havia pedidos assim, e bolsonaristas já combinavam para tentar parar as rodovias nos dias das eleições. Na verdade, nós descobrimos que já haviam planos para parar as rodovias antes mesmo das eleições. Desde o início, a gente sempre notou que tem uma confluência de vários grupos bolsonaristas, né? Uma parte dos grupos que a gente acompanha são de militares da reserva, outra parte do grupo são de pessoas que se dizem cristãs, outra parte são de bolsonaristas mais desgarrados dessas principais lideranças. Desde o início, sempre houve uma troca de informações entre eles, tentando debater qual que seria a melhor forma de paralisar, se seria antes ou se seria no dia das eleições. O que a gente percebeu foi que esse grupo de militares era um dos grupos que tinha um pleito mais específico, que era essa MP do voto impresso, então para eles fazia sentido o bloqueio acontecer antes das eleições. Quando isso não foi bem sucedido, a gente percebeu que acabou se pulverizando esse discurso de que se deveria, né, bloquear as rodovias, e já não era nem possível identificar como de um grupo só. Vários grupos bolsonaristas eles estavam apoiando esse tipo de discurso. É interessante notar que a gente não percebeu grandes lideranças de caminhoneiros levando esses argumentos nos grupos que a gente estava fiscalizando, né, monitorando. Então a gente percebe que, assim, participaram caminhoneiros desses bloqueios, né, inclusive tem muitas fotos, muitos registros de caminhões parando os bloqueios, mas não foi um movimento puxado por lideranças de caminhoneiros. Tanto é que a gente consegue perceber que em vários lugares existe uma mistura de pessoas que dirigiam caminhões, com empresários que colocaram máquinas, né, tratores das próprias empresas nas pistas, mesmo pessoas comuns colocaram carros, veículos, então acabou sendo um movimento mais de bolsonaristas, que por coincidência, né, tem alguns caminhoneiros no meio, e não um movimento de caminhoneiros a favor do Bolsonaro. Inclusive, vários desses grupos, eles se revoltaram com a fala do Bolsonaro, que inclusive foi bastante insípida, veio muito tardiamente, e depois, hoje, o que a gente tem percebido no monitoramento é que uma parte desses grupos está se revoltando, inclusive, contra os militares da ativa. A gente notou um movimento bastante grande nas páginas do Exército Oficial de bolsonaristas criticando que os militares não estão dando apoio para as manifestações em frente aos quartéis. E até é curioso apontar que eu tenho percebido que uma parte dessas manifestações nos perfis do Exército provavelmente são capitaneadas por robôs. A gente viu uma grande quantidade de contas que foram criadas muito recentemente, com pouquíssima postagem, sem fotos, né, de pessoas se manifestando, dizendo que o exército deixou eles na mão e que não estariam cumprindo com a obrigação deles. As redes sociais, né, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, inclusive, elas acabaram sim derrubando uma parte desses canais. A gente, inclusive, acompanhou que esse grupo de militares da reserva no Telegram, ele foi derrubado de segunda para terça-feira dessa semana. Contudo, muitos desses canais foram derrubados quando o estrago já estava feito, quando já havia muitas mensagens golpistas e incentivando as manifestações que paralisaram rodovias do Brasil. As plataformas acabam atuando, às vezes muito tardiamente, às vezes só quando são acionadas pela justiça, e que elas não dão conta de coibir essa quantidade enorme de grupos de desinformação que existe. É preciso ficar atento. Os grupos que hoje, né, contestam o resultado das eleições são grupos que a gente já monitorou em outras ocasiões. São grupos que participaram do 7 de setembro do ano passado, que participaram do 7 de setembro deste ano. Eu acho que é importante, né, a sociedade civil organizada, o jornalismo, a justiça, continuarem acompanhando esses grupos, porque o argumento deles não é um argumento democrático, eles não demonstram que estão aceitando o resultado das eleições e nem que vão parar no futuro.
Você pode ler a reportagem completa sobre a farsa da greve dos caminhoneiros em apublica.org.